foi aí? Pronto, agora podem colocar, amores. Boa tarde a todos. A gente vai começar nossa aula, tá? Aula interdisciplinar, falando sobre o barroco nas artes, tá? Na literatura e na história, tá certo? Eu gostaria que vocês participassem, realizassem perguntas. Eu estarei aqui com vocês. Daqui a pouco, Felipe, o professor de história, também estará. Então, vamos fazer perguntas, vamos indagar, vamos nos questionar, tá? Primeira coisa que eu quero mostrar a vocês, está todo mundo vendo aí direitinho? Crianças? Sim, professora. Tá sim, professora. Ok. Primeira coisa que eu quero mostrar a vocês é esse teto da Capela Sistina. Ele é um momento crucial nesse momento, porque mostra a questão no Renascimento, ele é mais importante, porque mostra essa aproximação do homem a Deus. Mas no Barroco, ele também traz esse questionamento, porque o Barroco é a arte dos contrários, a arte desse conflito entre o homem e Deus, entre o divino e a matéria, entre aquilo que são as necessidades humanas e aquilo que são as exigências divinas. Então, essa dicotomia, essa ideia dos contrários, ela está presente em todas as artes, em todo o pensamento barroco. Até hoje se cria essa filosofia, esse contexto de realização desses contrários. Muitas pessoas hoje, tanto aquelas pessoas que são ateias, quanto aquelas pessoas que são religiosas, elas mantêm dentro de si essa dicotomia dessas necessidades animalescas, porque todos nós somos animais, o ser humano é um animal, então ele tem os instintos de todos os animais, de sobrevivência, de alimentação, de superação, ambição de superar o outro, de passar por cima do outro para sobreviver. Então, isso são instintos animais que todos nós temos. E o que é que nós temos de humano e de divino dentro da gente? É a nossa capacidade de controlar esses instintos animais, de reconhecer esses instintos. Deixa eu ver se alguém chegou aí, que eu ouvi um barulho. Alguém pediu para entrar? Foi. Engraçado que eu pedi para entrar pelo WhatsApp, pelo Classroom, e o povo continua vindo por aqui. Então, assim, esses instintos animais que todos nós temos, eles são, de certa forma, percebidos, controlados, administrados por aquilo que a gente tem de racional, por aquilo que a gente tem de divino dentro da gente. Então, essa é a nossa espiritualidade, essa é a nossa consciência de que todos nós somos iguais perante uma energia e uma força maior, que faz a gente pensar no outro, antes de agir somente pensando no nosso umbigo. Então, essa dicotomia, ela está presente na nossa vida, não só aqui no Barroco, nessa época temporal, mas em toda a época da humanidade. Então, são questões, são perguntas, são indagações que fazem parte da humanidade, tá? A gente se questionar onde acaba a minha necessidade, as minhas necessidades e começa a do outro. Então, onde eu paro de buscar e de lutar e de guerrear por aquilo que eu quero para dar espaço para o outro. Então, esse tipo de questionamento, de dualidade, ela está muito presente na literatura, na pintura, na arte e na história. Por isso que o Barroco chama-se a arte das contradições, porque são essas ideias contraditórias da reforma e da contra-reforma, da matéria e do espírito, das necessidades instintivas animalescas e da nossa racionalidade espiritual, tá? Nessa pintura, a própria imagem traz essa dualidade, porque nós temos, de um lado, um cérebro humano, tá? Michelangelo pintou um cérebro humano, é perfeito. Se a gente comparar o cerebelo, que é o cérebro humano, com essa imagem aí de Michelangelo, você vai ver todas as partes do cerebelo. Eu posso até procurar aqui para mostrar a vocês essa realidade, só por curiosidade, para vocês observarem aqui. Já que a gente está online, eu vou matar essa curiosidade de vocês aqui, de comparar Michelangelo, comparar cérebro com pintura Capela Sistina.
Então, mostra aqui essa comparação dessas imagens, tá? Mostrando aqui. Vocês estão vendo a tela, né, crianças? Crianças? Sim, professora. Sim, professora. Estão vendo a tela, né? Aí, então aqui, ó, você observa, cadê? Tá aqui. Aqui, você vê, observa um cérebro. Deixa eu ver aqui. Uma imagem. Eu tinha uma imagem, só que eu não coloquei. Perfeita, que comparava as duas. A tela do cérebro com a Capela Sistina aqui, ó. Essa aqui, perfeita. Essa aqui tá perfeita, uma comparação perfeita, que você vê todas as partes do cérebro, cerebelo, e as imagens. Não foi isso. Aqui. Veja. Observem aqui, tá? Esse aqui é uma imagem do cérebro humano, tá? Essa parte aqui é o cerebelo. E aqui o formato. Se você pegar e colocar aqui em cima, você vê que é perfeita, tá? Inclusive, os anjos que ele pinta dentro aqui é comparado com essas partes do cérebro. Em termos de anatomia, eu não sou professora de biologia, não tenho essa sapiência, mas vocês podem questionar com o professor Emerson ou a professora Rosas, quem for aluno de Rosas aí, sobre essa comparação. Eles vão dizer todas as partes do cérebro aqui que estão componentes nessa imagem aqui do Da Vinci, do Michelangelo, perdão. Então, como você percebe aqui, Michelangelo tira onda, brinca, ironiza, joga com a imagem de Deus dentro da própria Igreja Católica. Então, ele mostra como se Deus estivesse dentro da cabeça do ser humano, do imaginário humano. Então, essa relação que se cria é tanto justificada para as pessoas que são ateias, que não acreditam em Deus, como também para aquelas que são religiosas. Porque quem é religioso sabe que Deus está em todo lugar, está debaixo de uma pedra, está no mar, está nas estrelas, e está dentro da gente. E quem é ateu imagina que Deus é imaginação, é criação humana, que ele não existe de fato. Então, essa imagem, essa simbologia criada, pintada por Michelangelo, traz argumentos tanto para os ateus que não acreditam em Deus, dizendo que Deus é uma imaginação humana, quanto para os religiosos que acreditam em Deus e dizem que Deus está dentro da gente, está em todo lugar, inclusive dentro da gente. Só para vocês terem ideia da quantidade de contradições, de paradoxo que existe no barroco, tá? Essa contradição também do homem ser matéria, de ser corpo, de ser perfeito, como Michelangelo pintou, um homem no seu desenho perfeito, na sua musculatura perfeita, tá? Embora que alguns homens questionem o tamanho da genitália, mas aí foi uma exigência da Igreja Católica também. A questão aqui do homem não estar tocando o dedo de Deus, se você observar bem, o dedo de Deus foi arrancado a ponta do dedo, ele foi pintado de forma a não aparecer a ponta do dedo, porque para Michelangelo, a pintura original, eles tocavam mesmo o dedo. Aí o arcebispo reclamou, aí Michelangelo foi e pintou de branco a pontinha do dedo de Deus, aí ele ficou menor, meio decepado aí. E aí não toca, está só aproximando. Então, essa questão da tensão da matéria com o espírito, das necessidades animalescas e a racionalidade e a espiritualidade. Então, tudo isso está muito presente. Essa questão do teocentrismo e antropocentrismo. As duas escolas anteriores que a gente estudou, a questão do trovadorismo, que a gente viu que era muito teocêntrico, Deus no centro do universo, e veio o Renascimento, que era antropocentrismo, o homem no centro do universo. Agora chega no Barroco, essas duas teorias, elas se chocam, elas entram em conflito, tá? O homem e Deus, a matéria e o espírito, a luz e as sombras. Então, são nessas tensões que toda a estrutura, toda a estética, todo o pensamento barroco se arvora, tá? Felipe chegou aí, amor? Felipe? Não? Então, eu vou lá. Oi, querida, estou aqui já, estou ouvindo. Chegou, Estava assistindo sua aula. Então, tá certo. Então, eu Cheguei. Está ouvindo? Tô sim, meu anjo. A palavra é sua, então, amor.
Aí o contexto histórico, certo, você eu vou pode falar um pouco do tomar a contexto palavra. histórico. Ok, fique à vontade. Uhum. A reforma protestante, né? Certo? Deixa eu aparecer aí. Olá, Apareceu. pessoal. Em breve estarei com vocês aí, viu? Cobrando de vocês. Estão me vendo? Tem alguém me vendo? Sim. Professor, 3 pessoas estão me vendo, ainda bem. Né? 4. Mais 5, né? 6 agora. Tá bom. Vejam só, pessoal. A Europa, no contexto histórico, né? Como era a Europa? Estava passando por grandes transformações sociais, políticas e culturais, né? A economia estava se movimentando, o comércio estava crescendo, o modelo medieval estava em declínio. O que é o medieval? Aquele modelo é que a igreja era o centro do universo, a gente já tinha passado pelo Renascimento e mostrado que Deus não era o centro do universo, como a igreja dizia, né? Que o homem estava no centro do universo, né? Eu até falei aqui, não sei se se lembra de uma maior mentira que é o pôr do sol, né? O sol não se põe, assim como ele não nasce, porque nosso planeta está em movimento. Foi naquela aula sobre o renascimento, né? Então, e tudo isso já se sabia que o mundo era redondo, embora tenha gente aí que acha que o mundo é quadrado, é plano, né? E, quer dizer, é uma volta a tudo que foi descoberto no século XVI, XVII. Para aquele tempo a gente voltou. Parece que em vez de evoluir, fomos para trás, né? Porque tem gente que defende as coisas sem saber de nada, de ciência. Vai contra o que a própria ciência diz, né? Então o modelo medieval estava em declínio, né? A Europa vivia um comércio em desenvolvimento de novos interesses políticos surgindo e tal, coisas assim, né? Vamos lá. Na Reforma Protestante, tá? Já havia um professor chamado John Wycliffe, sei lá se o nome dele é esse, eu também não sei, certo? Mas John, certo? Ele era inglês e ele foi um precursor da Reforma Protestante. Antes de Martinho Lutero, ele como professor já criticava a igreja, né? E ele foi também o primeiro, acho que o primeiro a traduzir a Bíblia para outra língua. Ele era inglês, né? Daquela Universidade da Vacina, Oxford. Estou falando de 1328, já existia essa universidade, que a turma disse que a vacina não vale nada. Desde 1328 já existia essa universidade, ou antes até, em Oxford, na Inglaterra, né? Certo? E ele era teólogo e reformador também, né? Mas, na realidade, quem fez a reforma de fato foi um monge, tá? Católico da igreja. Eu falo igreja porque só havia uma, tá? A gente ainda chama de reforma protestante porque foi uma reforma que protestou contra a igreja, tá? Que deram origem hoje a essas igrejas que pregam, dizem mais ou menos o que ele já dizia, que todos podem ter o direito de falar em nome de Deus, que não é só validado pelo Papa ou Bispo, desde que você fale a coisa correta, você pode ter uma interpretação da Bíblia. Não tem um sacerdote que domine tudo isso, não, né? Eu não estou lendo as mensagens que estão chegando, depois vocês podem me perguntar, tá? Quem quiser pode perguntar qualquer coisa que a gente tenta responder, tá? Mas quem foi de fato Martinho Lutero? Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano, certo? Santo Agostinho foi um padre filósofo da igreja, né? É difícil ser padre e filósofo, porque teologia e filosofia são algo oposto, né? Mas ele foi um filósofo também, né? E a reforma foi liderada por ele, né? O fator político é o seguinte: o Estado moderno, tá? Com o feudalismo, que havia várias cidades, certo? Digamos assim, vários principados que seriam várias cidades,
onde havia o senhor feudal de origem nobre, onde comandava os seus suceranos, né? Certo? Aí eles viram que tinham que se unir. Ele era alemão, mas nessa época não existia Alemanha, né? Não existia Alemanha, porque eram vários feudos, né? Só que todo o dinheiro ia para onde? Para a Igreja Católica. Só existia uma igreja, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Lá onde Jesus nunca colocou o pé. Porque Jesus é oriental, né? Todo mundo sabe que ele nasceu no Oriente. Então, a gente tem que entender que era mais ou menos como se você chegasse em Nova York e tivesse lá um Hare Krishna em Nova York. Você ia dizer o quê? Aquilo ali é uma seita oriental. Pois não, Dulce? Desculpa interromper. A aluna perguntou aqui pelo chat. Ela perguntou quantos anos, mais ou menos, o professor tinha quando ele traduziu a Bíblia. E eu sei lá a idade dele. Eu sou o pai dele. Para saber da idade dele. Sei não. Sei que foi ele que foi o primeiro. Foi antes do Martinho Lutero. Né? A gente pode dizer, amor, que ele era bem mais velho, porque naquela época, para se tornar um professor universitário, exigia-se assim, uma coisa chamada notório saber, que é quando ele é reconhecido por todos como um sábio. E aí ele precisava de certa idade, certo respaldo social. Então, ele não era um jovenzinho. Essa é uma informação que a gente pode dar. Outra coisa, hoje você se liga mais no século do que em data, porque a data foi uma coisa da época do militar. O militar queria decorar 7 de setembro, tal, que você tinha que firmar aquela ideia de data para que você esquecesse o fato e não houvesse reflexão. Então, a história, olhe como um todo, né? Vamos entender que ele foi o precursor da Reforma Protestante, um pouco antes de Martinho Lutero, né? Lá para os anos 1300 e pouco, tá? Então, eu não vou cobrar data de ninguém, porque eu não sou, como é que se diz? Não vi nenhuma linha de ditadura militar para você ficar decorando data que amanhã você nem vai saber, nem muito menos idade de professor. Eu não sei nem a minha. Eu me sinto com 35 anos, eu devo ter uns 38 por aí. Então, vamos lá, certo? E quer saber mais? Abra o livro e estude, tá? Eu vou estar aí cobrando, viu, de vocês, certo? Então, o fator político seria a criação do Estado moderno. O Estado moderno, ele também vai ser um aliado das mudanças sociais que vão ocorrer, tá? Porque vai criar uma situação de um rei, de um chefe de Estado, onde todos mandam, tá? E várias teorias vão surgir em cima do Estado moderno, certo? Essas teorias vão ser muito importantes, porque, segundo o filósofo Hegel, já na modernidade, ele vai dizer que a invenção mais brilhante do homem foi o Estado moderno. A gente está vendo isso agora, a falta de um Estado no Afeganistão, onde não tem Estado, se torna um caos. Torna-se um caos, né? A gente vê que lá é terra de ninguém, de uma milícia, né? Que, se a gente deixar aqui, também pode até acontecer isso, que a gente tem um chefe da nação que ele é bem chegado às milícias, né? Aliás, ele é um miliciano, né? O Papa Leão, vejam só, autorizou a venda de indulgências. O que são indulgências, pessoal? Isso eu vou cobrar na prova, o que é que são indulgências, tá? Indulgência é só um pedaço de papel, estão vendo aqui, assinado pelo Papa dizendo que estava perdoado seus pecados. Imagina, vocês todos, nós todos que somos pecadores, né? Vamos para o inferno, tá? Aí chega o Papa e diz, não, vocês não vão para o inferno. Assina aqui um pedaço de papel, me paga R$100. Parece com o quê? Parece com dízimo. Né? Esqueça, não falei nada de dízimo. Mas se você pagasse R$100, você estava perdoado de todos os pecados, tá? Por um pedaço de papel, e você guardava aquele pedaço de papel. Ora, 80% da população, estou falando da Europa, estou falando do Brasil, 80% da população da Europa nessa época era analfabeta, tá? Não sabia nem ler nem escrever, bastava só assinar e pagar.
Ele queria construir a Basílica, que hoje está lá, né? A Basílica, certo? Em Roma, e precisava de dinheiro, e ele saiu cobrando, inclusive dos príncipes alemães que vão dar guarita às ideias de Martinho Lutero, porque sem a força política, Martinho Lutero não ia conseguir fazer a reforma dele só na base da ideia. Tinha que ter um apoio, certo, forte de um povo, certo? Quem eram os senhores feudais alemães, os príncipes, os nobres, deram apoio a ele. Para quê? Para não ficar mandando dinheiro para Roma, já que eles eram alemães, certo? Então vamos lá. O Papa autorizou a venda de indulgência, né? E Martinho Lutero o que é que fez? Pregou na igreja de Wittenberg, né? 95 teses condenando, tá, a venda de indulgências. Ele não queria romper com a igreja, não. Ele só estava criticando a igreja, porque a igreja estava uma zona, era padre se casando, era filho de padre para cá, filho de padre para lá, e não havia ordem em nada, né? Dentro de um dogma religioso, eles não estavam respeitando, né? Martinho Lutero, vendo isso, ficou muito triste, muito chateado, porque ele era doutor em teologia, certo? Era um cara altamente estudado, altamente preparado, né? E não queria, a princípio, romper com a igreja. Ele condenou vários sacerdotes, vários dogmas da igreja e sacramentos, né? São sacramentos, vamos dizer assim, né? O batismo é um sacramento. Ele só manteve o sacramento do batismo e foi contra a comunhão. Por quê? Aquele negócio de transubstanciação do corpo e sangue de Cristo não existe na igreja protestante, certo? Ou seja, na igreja evangélica não existe. Quem é da igreja sabe, né? Porque é quase que um canibalismo. Você, o corpo e o sangue de Cristo, aí vai, come a hóstia, come o corpo de Cristo. Então, para ele já não. O nome disso é constransubstanciação, certo? Ele condena a constransubstanciação, que é um rito católico que existe até hoje, toda missa tem, né? A elevação da hóstia, né? E o corpo e o sangue de Cristo no cálice, né? E passou a fazer a constransubstanciação, que é a representação. A representação é uma coisa, mas o padre da Igreja Católica, quando ele faz a constransubstanciação, aquilo ali é o corpo e o sangue de Cristo, que é transformado naquele momento, naquela cerimônia. É diferente, tá? Entendam isso. Veja, a religião do amor. Cristo pegou o amor. Era amor para cá, amor para lá. Isso que Jesus pregou. Vai brigar, vai morrer muita gente, católicos contra protestante, por conta de um simples sacramento. Que religião do amor é essa? O cristianismo. Aliás, Cristo não fundou o cristianismo. Quem fundou o cristianismo foram os outros. Ele era judeu. Cristo morreu como cristão. Ele morreu como judeu, pregado numa cruz, né? E ele só veio trazer o quê? A boa nova. A boa nova. A coisa mais forte que ele trouxe foi o amor, né? Quando os judeus cercaram ele, porque ele era judeu, disseram: Jesus, tem uma mulher ali que é adúltera, vamos lá apedrejar, porque a lei manda que apedreje até a morte. Ele foi, chegou lá, pegou uma pedra e disse: quem não tiver o primeiro pecado, que atire a primeira pedra. Todos largaram as pedras, porque todos eram pecadores, né? Então, a mensagem dele foi muito forte, mas conturbada. Pois não, amor. Uma coisa que ele falava também, que assim, que os judeus se sentiram traídos, é a questão da igualdade, de todos serem filhos de Deus. Para os judeus, eles são o povo escolhido, né? A raça escolhida. Aí, quando chega aquele Messias dizendo que todos são filhos de Deus,
Aí os judeus não aceitaram, e até hoje ainda não aceitam, Jesus como o Messias, né? Exatamente, Dulce. Agora, quem vai abrir mesmo isso vai ser Paulo. Porque Jesus pegou 7 apóstolos, todos 7 analfabetos e ignorantes, não sabiam ler, né? Poucos sabiam escrever, né? E Paulo era um apóstolo que não conheceu Jesus, mas era educado na cultura greco-romana, altamente inteligente e perseguia os cristãos, né? Depois que ele viu aquele raio, ficou cego, caiu do cavalo, ele passou a acreditar em Jesus e com muito mais, vamos dizer assim, teses teóricas, né? Com muito mais embasamento filosófico, porque ele era um cara estudado, né? Ao passo que Pedro era só um pescador, né? Tanto é que Pedro e ele nem se davam direito, porque Pedro queria a igreja só naquele local e Paulo queria abrir a igreja para o mundo como ele fez, né? Havia essa diferença, né? Agora, veja, contra os 7 sacramentos, só continuando aqui, a igreja, né? Ele vai conservar o batismo e a Eucaristia, né? Mas a Eucaristia é naquele modo, né? Uma representação do corpo e sangue de Jesus. Não a representação física e espiritual, não como se fosse a transformação em corpo e sangue, mas só a memória, digamos assim, né? E outra coisa que ele contestou também foi a infabilidade, né, do Papa e de seus sacerdotes, que era quem só podia interpretar a Bíblia. Ele dizia que qualquer um, né, poderia interpretar a Bíblia, né? Qualquer pessoa que tivesse conhecimento, né? Então, vai ter uma reunião e vão excomungá-lo. O que é excomungar, pessoal? Vou perguntar na prova. É simplesmente tirá-lo da igreja, né? Vão tirá-lo da igreja, né? A pessoa que é excomungada é tirado da religião cristã, né? Por exemplo, aquele que não pratica o cristianismo como ele deve ser, seguindo todas as doutrinas, né? Ele não faz parte da religião, né? Porque ele não pratica todas as doutrinas, né? No meu caso, eu não sou ateu, eu acredito em Deus, né? Vejam só, muita gente pode dizer, o professor de história é ateu, mas não, eu acredito, gente, eu acredito em Deus, né? Agora, Deus está dentro e não fora, né? E o Deus que está fora é aquele Deus que castiga, que peca, né? Deus está dentro de nós, né? Então, vejam só, terminado isso, o que é que acontece? As ideias dele vão à frente, né? De quem? De Lutero, com a reforma protestante, e virão outros. O próximo a vir vai ser Calvino, João Calvino, na realidade. Ele também não acreditava no purgatório, né? E ele era um francês, fugiu para a Suíça para desenvolver as suas teses cristãs, né? À medida que foi concretizando a reforma luterana, né? Aí é Martinho Lutero. Ou é Calvino? Martinho Lutero. Bota Calvino aí, Dulce, por favor. Pronto. João Calvino, né? Ele vai pegar essas ideias, né? O mundo estava em transformação, os burgueses crescendo, o comércio avançando, e as ideias dele veio a calhar. Por quê? A igreja dizia que quem juntasse dinheiro era o quê? Era um pecador. Você não deveria juntar dinheiro. O trabalho para a igreja católica até hoje é uma penitência. Você trabalha em forma de penitência, tá? Mas para Calvino, não. Calvino, ele vai escrever, ele vai dizer, por exemplo, que você está predestinado a ser rico, né? É o que as igrejas falam hoje, as igrejas evangélicas, né? Muitas das igrejas evangélicas falam. Mas como predestinado? Através de uma vida regrada, uma vida tranquila, né? Aí você estaria predestinado, se você fosse uma pessoa boa, fazer sucesso. Isso aí era o que a burguesia queria. Era uma pessoa que falasse isso, né?
que o trabalho prosperando, você ia para o céu, tá? Então você deveria trabalhar para prosperar, juntar, ganhar dinheiro, ficar rico, não tinha nada de pecado. Você era merecedor, você merecia aquilo. Aquilo vinha porque você merecia, não porque Deus quis, porque você era um escolhido também, né? Daquela ordem e tudo mais, né? Então essas ideias vieram bem a calhar com o tempo presente, o surgimento da burguesia, o comércio aumentando. Então, essas pessoas que eram católicos, que só faziam a questão da penitência, do sofrimento, passaram a aderir às doutrinas protestantes, principalmente a de João Calvino, né? Eu vou falar de outra reforma rapidamente, que foi a do rei Henrique VIII, anglicana. Professor, antes de o senhor prosseguir para Henrique VIII, a questão também do desejo de alguns nobres quererem casar novamente influenciou também na aceitação das igrejas protestantes, porque a Igreja Católica só permitia um matrimônio dentro da igreja, ou seja, sagrado, aprovado por Cristo, abençoado por Cristo, pela igreja, e muitos reis queriam casar novamente. Então, houve essa influência também dessa questão de um segundo matrimônio aí para aceitação da igreja. Não foi isso? Exatamente. Foi isso que Henrique VIII fez, né? Ele queria se casar de novo, ele e a igreja não permitia a separação. Teria que ser para sempre, né? Olha ele aí. Aí o que é que ele fez? Ficou viúvo. Como? Matou a mulher. Ele matou umas 7 mulheres, mais ou menos. Tudo rainha, certo? E ele só se casava com meninas assim de 13 anos, 14 anos, né? A Europa era toda assim, né? Não havia a questão da pedofilia lá, né? Ele só queria menininha nova. Não queria nenhuma coroa com 17 anos, não. Ou com 16 anos. Para que essas coroas todas? Né? Então era 13 anos, 12 anos, já tudo prometida. E quando não dava os filhos que ele queria, ele matava. Tá? Aí o que é que ele fez? Aí a igreja disse não. Mas veja só como as coisas são interessantes. Nessa época também estava tendo o Tratado de Tordesilhas. A igreja tinha dividido, né, uma parte para a Espanha, outra parte para Portugal. E Henrique VIII, quando ele fez isso, né, logo depois, o que é que aconteceu? Ele ficou livre da Igreja Católica. Não tinha esse negócio, ele podia ir para onde ele quisesse. Ou os descendentes dele, que foram as rainhas, né? Principalmente a filha dele, a Elizabeth, né? Foi a rainha, né? Ele matou e fundou a igreja, mas com base no calvinismo também, né? E se tornou basicamente o primeiro absolutista, né? Entre aspas, porque depois entrou também a Reforma Gloriosa, né? A Reforma Gloriosa, aí veio as três independências, né? A Revolução Francesa, que não deixou de ser uma independência, né? De um rei, né? E veio a independência mesmo dos Estados Unidos. Na Inglaterra aconteceu a Reforma Gloriosa, tá? Então, esses 3 fatos também limitaram o poder do rei, mas isso é mais depois. Primeiro vem esse rei aí, onde ele faz isso, né? Professor... Agora, contra a reforma, só para completar a sua palavra, Dulce, aí você vai desenvolver com eles, tá? A contra-reforma, a igreja custou muito a reagir, né? Porque a igreja católica já não era, eu não estou falando mais de igreja, agora eu estou falando de igrejas. E via a igreja de Lutero, e tinha a igreja de Calvino, todas as duas consideradas protestantes. A palavra é essa. Vai cair na prova, quando cair, cai assim, protestante. Não vai cair igreja evangélica não, viu? Nem pense que essa palavra, igreja evangélica, não tem prova. Que tem em canto nenhum. Isso não é na minha. É em canto nenhum. É igreja protestante, tá? E a gente tá falando de história. A igreja protestante deu origem às igrejas... a igreja protestante deu origem às igrejas evangélicas, que são hoje, né? Então, vejam. A igreja convocou o concílio de Trento, né? E manteve os dogmas da igreja.
o celibato, que é o casamento, né? Condenou a venda de indulgência, aquela venda que o Papa aceitou, eles já condenaram aí, a própria igreja condenou a venda de indulgência, aquele papel que o cara assinava e estava perdoado de todos os pecados do mundo. Reorganizou a Santa Inquisição. Só na França foram mais de 6.000 mulheres queimadas como bruxas na França, né? Criou os seminários para os padres, né? E criou o Index. Que é o Index? Vou perguntar isso na prova. Olha aí uma dica, quem está gravando. O Index é uma lista de livros proibidos. Eles proibiram o livro, já viu isso? Se proibir livro, o livro não se proíbe, mas a igreja proibiu, né? E reafirmou a proibição de tradução da igreja para outras línguas, né? Agora veja, para a Dulce começar, né? Ela vai explicar melhor do que eu. Na reforma, algo voltado para a comunidade, a arte, né? Criou-se o barroco, né? Qual era o objetivo do barroco a princípio? Era educar pelo olhar a exuberância da realidade religiosa e mística, né? Procuravam despertar nos fiéis o fervor religioso, ou seja, um instrumento da contra-reforma utilizado para atrair os fiéis, atrair novamente os fiéis para a Igreja Católica. Quando ela está falando, ela falou, eu estava vendo, Dulce falou de um bocado, a professora Dulce falou de um bocado de santos, mas vocês observem que os santos e as pessoas, elas não tocam no chão, os pés delas estão sempre suspensos, muitos quadros têm uma áurea, né? Então é tudo criado como se fosse uma coisa mística e espiritual. É como se fosse a primeira propaganda. Eles nem sabiam o que estavam fazendo, porque a propaganda ela só vem a se desenvolver com Goebbels na Segunda Guerra Mundial, enquanto propaganda que a gente conhece hoje da lata de leite que aparece na televisão. Tá? Então, eu queria que Dulce desenvolvesse um pouco mais essa questão, sabe, Dulce? A questão da propaganda que a igreja barroca fez para atrair os fiéis que tinham, com essas reformas que eu falei, eles estavam dispersos nas outras igrejas, e quando eles chegaram na igreja católica principalmente, né, você falou do Michelangelo, eu vi muito bem, né, que ele foi obrigado a redesenhar a pintura dele e tal, lá por conta de um... né? Então, eu queria que você explicasse isso até mesmo para mim poder aprender também, porque a gente aprende também com a professora. Obrigado, gente. Obrigado. Saia não, professor. Não, vou ficar aqui ouvindo. Tá? Olha só, eu queria chamar atenção para a roupa de Luís VIII aqui. O senhor pode me interromper, professor. Tá certo. A roupa de Henrique VIII aqui, eu queria chamar a atenção de vocês. Lembra, não sei se vocês lembram, que eu comentei que muitos dos vestuários femininos hoje em dia que a gente usa foram inventados nesse período, tá? Pelo rei, tá? Luís XV, francês, e o Henrique VIII, tá? Da Inglaterra. A questão da ombreira, a questão dos colares, a questão dessas roupas, mangas bufantes, a questão da peruca, os franceses inventaram o salto alto. Então, eram alguns adereços que que surgiam naquela época. O professor está falando aí propaganda. Não é maior propaganda de riqueza e poder do que o ouro, tá? As igrejas barrocas, as igrejas que foram construídas na época do barroco, para a Igreja Católica recuperar os seus fiéis, elas eram todas assim, revestidas de ouro. Tá? E elas tinham essa questão de oposição entre a matéria e a espiritualidade. Colocava sempre a espiritualidade como algo muito grande, algo muito poderoso, e a matéria como algo insignificante. Então, essa ideia dos contrários está presente nisso. Tá? A Contra-Reforma é essa luta da Igreja Católica para se manter no poder. Tá? Como o professor citou aí, a questão da Inquisição, da Santa Inquisição, foi a perseguição de mulheres que eram independentes, que eram poderosas, e de homens que tinham um certo dom para cura. A igreja estava financiando várias universidades, vários estudos, e os filhos dos nobres é que iam fazer esses estudos da medicina.
Então, a igreja começou a perseguir mulheres que faziam receitas, que curavam, que faziam partos, homens que conheciam de ervas, porque dizia que essas pessoas não poderiam ter esse conhecimento, então deveria ser pacto com o demônio. Daí, eles perseguiam e queimavam na fogueira. Teve um religioso que escreveu um livro, Maléficos Maleficaram. É um livro que ensinava aos padres, foi distribuído pelas igrejas, que ensinavam os padres a identificar as pessoas que eram bruxas, que tinham algum pacto com o demônio. Quem tivesse sinal na palma da mão, eu tenho um sinal na palma da mão. Se eu vivesse naquela época, eu ia ser queimada como bruxa, porque eu tenho um sinal na palma da minha mão. E outras coisas assim absurdas tinha nesse livro para identificar as pessoas que tinham pacto com o demônio. Nada mais, nada menos é essa busca de tirar de frente aquelas pessoas que não eram os nobres, que não tinham ido para as universidades financiadas e construídas pela igreja. Os jardins franceses, aqui nós temos um jardim famoso, tá? E um palácio de Versalhes. O palácio de Versalhes foi criado pelo rei, tá? Para sua concubina. O professor Felipe aí pode dizer o nome da concubina do rei, professor Felipe? Estou tentando me lembrar. Josefina. Isso, a concubina Josefina. Obrigada, professor. Josefina era a concubina que foi esse palácio de Versalhes criado para ela, que aqui tinha festas, bailes, e esse jardim foi todo feito para ela, esculturas, cheios de obras de arte em meio a toda essa grandiosidade. Então, essa questão do concubinato era muito comum naquela época. Então, o rei tinha a filial e a oficial. Tá? Ele tinha a oficial a rainha e tinha a escultura, aquela que ele demonstrava. As características da arquitetura, elas são assim bem próximas da literatura, porque tem o exagero, tá? Tem o paradoxo. Professora? Diga, meu amor. O áudio do professor tá atrapalhando um pouquinho aí. Professor Felipe. Tá uma musiquinha tocando. Porque ele gosta de... Desculpa aí, é porque eu tava tocando uma música barroca. Muito linda essa música, eu gostei. Então, gente, essas exigências de abóbadas, de exagero, elas são muito similares à literatura, porque traz esse paradoxo da matéria e da espiritualidade e o exagero no uso do ouro, no uso das curvas, na suntuosidade, tá? Essa questão da propaganda que Felipe falou é essa cenografia, essa pomposidade que era colocada nas roupas e também nos rituais da igreja, tá? Nós temos aqui um corredor do Palácio de Versalhes. Se você olhar do lado direito, você vê várias janelas que davam para aquele jardim que eu mostrei agora há pouco, tá? No teto, se você verificar, há várias pinturas aqui em cima, revestidas de ouro. E essas luminosidades, nunca eram acendidos, porque foi criado de forma a entrar a luz de fora. Então, aí a nova contradição entre as sombras da orgia que acontecia, das festas, da matéria que acontecia dentro desse palácio, com a luz que vinha de fora dos jardins. Então, nova contradição aí entre a matéria, as orgias, as festas, os bacanais que aconteciam dentro desse palácio, com a espiritualidade da natureza e da luz que vinha de fora. Tá? E 80% do povo vivia na miséria. Miséria completa, né? E além de viver na miséria, eles ainda pagavam impostos altíssimos para bancar todo esse luxo da nobreza e da igreja, tá? Aqui nós temos uma igreja até hoje muito conhecida, tá certo? A Igreja de Santiago de Compostela, que fica na Espanha. Ela é conhecida pelo Caminho de Santiago, que é um caminho espiritual que muitas pessoas fazem, inclusive pessoas que não são da Igreja Católica fazem, mas esse caminho existe há milhares de anos, tá certo? Antes mesmo da Igreja Católica, esse caminho de Santiago já existia. E esse caminho de Santiago, um dos caminhos, parte da França,
tá? Até a Espanha, tem a cidade de Compostela, onde tem essa igreja. Essa igreja ela tem duas curiosidades muito interessantes, tá? A primeira curiosidade é que aqui embaixo dela, no túmulo dela, tem uma cova onde se enterravam várias pessoas que eram pretendentes a santos, pessoas que tinham feito muito coisa boa para a igreja. Então, ela é uma das origens dessa questão de se enterrar pessoas embaixo das igrejas, surgiram aqui em Compostela. Outra coisa, todo mundo que vai, todos os peregrinos que vão fazer esse caminho de Santiago, eles deixam uma fitinha ou um pedaço de gesso em forma de partes do corpo. Então, assim, pessoas que vão fazer o caminho de Santiago porque estão com uma doença no coração, por exemplo, eles mandam fazer de gesso, de plástico, um coração, e quando chega em Compostela, ele deixa essa escultura, esse objeto lá. Então, existem enormidades, você entra para visitar, você vê todo tipo de escultura ali, todo tipo de material. E, assim, todo peregrino, quando ele sai da Espanha, ele leva uma pedrinha para casa. Eu tenho uma pedrinha que eu trouxe de Compostela, uma pedrinha do chão. E é como se você levasse um pedaço dessa espiritualidade, dessa busca que todo mundo tem, tá? Que ela tá além da questão da Igreja Católica. Então, assim, é uma igreja muito bonita, tem vários detalhes de ouro, mas também tem esse marco da espiritualidade de pessoas que mesmo não são da Igreja Católica. Alguém reconhece essa igreja? Alguém já viu em filme? Sabe dizer que lugar é esse aqui? Crianças? É o Vaticano, professor, isso aí? Vaticano, né, professora? Isso, Vaticano. Parabéns, meus amores, parabéns. Aqui é uma igreja no Vaticano, tá? A Capela Sistina, que é a cúpula da Capela Sistina. Aqui é o pátio, tá? Que foi feito por Bernini, em todas as esculturas. As obras de arte dentro, quem compôs foi Michelangelo, mas fora da igreja, na praça, tá? Ela é toda de Bernini, todas as esculturas, os anjos que tem na Igreja dos Anjos do lado. Então, a Basílica de São Pedro é chamada de Basílica porque tem várias capelas dentro. A Capela Sistina é uma capela dentro da Basílica, tá? Então, existem várias capelas pequenininhas dentro. Olha aí a história do se entrelaçando, né? As indulgências, né? Isso. Então, essas indulgências, pode falar, Felipe, pode interromper aí a hora que você quiser, tá, meu amigo? Não, só para tu se lembrar e fazer o link. Mas pode interromper, tá? Me corrigir ou comentar qualquer coisa, fique à vontade, tá bom? Então, assim, a Basílica, ela é como que um berço, tá, da Igreja Católica, que você vê de longe, de fora. Então, você imagina, assim, um governo, um país, porque o Vaticano é um país, um dos países, assim, muito ricos, tá? Ele é mais rico do que vários países do mundo, existem muitos países que são miseráveis, e ele é bem pequenininho. Se você olhar aqui, ó, esse pedaço aqui é o Vaticano, tá? Ele fica dentro da cidade de Roma, e, assim, é muito pequeno. Aqui atrás, onde a gente está, onde está a tela inicial, é onde tem a Basílica, e atrás tem o heliporto, onde o helicóptero do Papa, o helicóptero papal, pousa nas viagens do Papa. Aqui nós temos várias, assim... Só ratificando uma coisa aqui, é um país onde tem um país dentro do outro. Por exemplo, o Vaticano está dentro de Roma. Tá Roma é uma Itália, cidade. no caso, né? Está dentro da Itália. Está dentro, exatamente. Está dentro de um país, né? Está dentro de uma cidade, mas é um país. Com leis próprias, você Com tem, leis ao entrar próprias. aqui, você tem que apresentar o passaporte. Soldados próprios, tem todo, ninguém pode invadir. É a única igreja que pode se apresentar a um Estado. A um Estado, ele é o Papa é o único chefe que é considerado um chefe de Estado. Os outros não. Mas o Papa, ele pode chegar a ter as mesmas honras que um presidente dos Estados Unidos chegando aqui, do que o presidente do Uruguai, as mesmas honras, porque ele é chefe de um Estado também, né? Era só isso que eu queria colocar.
Isso. E aqui você visualiza essas pequenas estátuas aqui que tem, parece um pedacinho de pauzinho que tem em volta, são as esculturas dos santos da igreja. Veja quantos santos tem aqui, tá certo? Aqui a praça, tá? Aqui é onde há aquela aglomeração, quando há a escolha do Papa, quando o Papa vai realizar algum evento, tá certo? Você vê aqui vários edifícios aqui do lado, são onde ficam os religiosos do mundo inteiro que vão visitar, os arcebispos, os bispos que vão visitar o Vaticano, eles ficam hospedados aqui nesses edifícios aqui, que são quase que pequenos hotéis. Aqui dentro da Basílica tem um banco, tem um museu, tá? Tem uma biblioteca, onde guardam esses livros que o professor aí comentou que o Vaticano proibiu vários livros, ele confiscou vários livros, tá? Livro de Copérnicos, documentos que eram oficiais daquela época, o Vaticano confiscou e ele São livros chamados de apócrifos, como, por exemplo, o Evangelho de Maria. O Evangelho de Maria. O de Tiago, ele é bem místico, né? Então, esses evangélicos foram parar no index, né? Que são considerados apócrifos. Mas fora evangélicos, tem também documentos científicos, tá? Tem documentos de cientistas que eram considerados inimigos da igreja, porque diziam que a Terra era redonda, porque dizia que era o Sol que estava no centro do nosso universo e não a Terra. Então, determinados cientistas que faziam alguns documentos, escritores, tá? Não sei se vocês lembram um livro que eu falei para vocês, Les Fleurs du Mal, As Flores do Mal, um livro de Saramago, tá? O Cristo está morto, também foi confiscado pela igreja. A igreja comprou a editora que publicou o livro de Saramago somente para... Mas esses livros, Dulce, eles não são considerados apócrifos, porque são dentro de uma literatura, né? Isso. Agora, os livros da doutrina da igreja, que eu estou falando, né, são os evangelhos. Esses, realmente, a igreja ela não reconhece como evangelho. Mas aí... dentro da literatura e da história, esses estão todos por conta das bibliotecas que existem, né? Isso. Tem até o livro Mein Kampf, Minha Vida, de Hitler, que circula livremente, mas não é considerado um livro apócrifo. Apócrifo é aquele livro que não segue a tradição da religião e não segue a tradição da religião, né? E da doutrina católica, né? Por exemplo, eles não consideram o Evangelho de Maria. Simplesmente não consideram. O Evangelho de Tiago. De Tiago também. Livros apócrifos, Felipe, eles foram confiscados, eles foram descartados no Concílio de Trento. Não é na nossa modernidade mais recente, tá? Foi na época do Concílio de Trento, foram os documentos que foram achados no Mar Morto. Então, e ainda são achados até hoje, né? Alguns escritos que falam de Jesus como um ser humano normal e não como um santo. Falam de um Jesus que era casado, que morreu e que está no túmulo de Jesus. Então, eram questões de que se discordavam da doutrina da igreja. Mas eu não estou falando das questões religiosas em si, mas sim a questão da censura da ciência, que está tão visível hoje em dia e que pode vir a cair na prova do seriado ou do Enem. Essa questão dessa dicotomia, dessa oposição entre religião e ciência, que ela não é recente. A igreja hoje, ela virou uma igreja capitalista, né? Ela é a maior, como é que se diz? Igreja que possui bens no mundo. Aqui em Boa Viagem mesmo, a gente vê, né? O que tem de terra da igreja, né? São os lugares mais valiosos que tem. Tem uma na avenida, tem outra aqui atrás, que são 2 quarteirões. Mas deixa eu discordar de você, professor. Essa questão de hoje a igreja ser capitalista, eu acho que não é bem hoje, não. Isso é bem antigo, desde os primeiros religiosos, antes de se imaginar numa igreja católica, ainda nos primeiros pajés, primeiros representantes da espiritualidade, todos eles exigiam determinadas mordomias, determinados bens, era o que ela não estava falando, dízimo,
Tá? Antes de se existir essa palavra dízimo, que está relacionada à Igreja Católica, existia aquelas doações que eram feitas para o representante da espiritualidade. Qualquer tribo africana, qualquer tribo da antiguidade, ainda dos homens das cavernas, você tinha aquele representante religioso que ficava lá sentado, que não ia caçar, que não ia à luta, porque quem fosse tinha que dar aquele animal para o representante da religiosidade, o representante espiritual. Não, mas da tribo. o que eu falei, professora, foi a questão do catolicismo, do capitalismo moderno, que começa na Revolução Industrial. Ela vem se adaptando ao longo dos tempos. Ela tinha o domínio no feudalismo das terras. Não havia o capitalismo ali, né? O sistema era feudal, né? O capitalismo ele realmente começa moderno com a Revolução Industrial, já em 1800 e pouco. E ela vem se adaptando ao longo dos tempos. A Igreja Católica ela vem se moldando ao longo dos tempos, né? Não é uma questão de dominação, que ela sempre dominou, embora com toda essa reforma ela vai ser uma igreja forte até hoje, né? Mas eu não acho que ela é essa dominadora. Eu acho que todas as igrejas... Não, todas as igrejas... Os evangélicos, todos eles têm esse poder do capital. Tem, muito forte. Entendeu? Faz parte desses representantes religiosos. Não é uma especialidade da Igreja Católica. O que foi especialidade da Igreja Católica foi no Barroco, tá? Que a gente tem aqui essa igreja, tá certo? Fica na Sicília, na Itália, que ela, assim, os bens da Igreja Católica no Barroco eram bens, assim, de alto valor, de muita riqueza. Eles financiaram grandes artistas, escultores, arquitetos, pintores daquela época. Então, nesse período da história, o Barroco realmente pertencia à Igreja Católica, esses grandes bens de capital artístico, capital de financiar, capital de ouro, que ela tinha aquela compra, aquela venda de documentos, de liberdade. Então, o Barroco foi o produto da Contra-Reforma, né? Foi o produto e uma forma da igreja cada vez mais ter bens, tá certo? Se você vai em qualquer cidadezinha pequena, ela pode não ter um banco, ela pode não ter um hospital, mas ela tem uma igreja católica, tá? Ela tem uma igreja protestante. Então, qualquer bairro humilde pode não ter um centro comunitário, mas tem uma igreja protestante, tem uma igreja católica. Então, esse nome igreja, ele está muito associado à captação de recursos e a, entre aspas, venda da sensação de espiritualidade e paz e aceitação ao povo. Essa manipulação dos ricos sobre os pobres, para dizer que ser pobre é coisa de Deus, que ser rico é coisa do demônio. Então, foi uma manipulação muito forte de várias igrejas, e até hoje, muitas pessoas pobres se sentem na obrigação de não ter quase nada. Se vai para qualquer igreja, tem que deixar o dinheirinho lá do dízimo para Cristo, senão Cristo vai ficar chateado com ele. Então, essa manipulação do poder do trabalho, do poder da riqueza, do bem do povo, é muito forte. Tanto disseram que Jesus era um homem pobre. Na verdade, Jesus, ele é filho de uma família, assim, de posses, tá? Não era pobrezinho de maré, como uma igreja católica forja, tá? Ele era de uma tradição de Abraão, grandes representantes e respeitados na época na Palestina. Então, não era um pobre de maré. E aí, sim, na época, quem soubesse fazer um ofício, o pai dele era carpinteiro. Já era um homem de posse, né? Isso, e assim, os antecedentes deles todos eram conhecidos, respeitados, porque naquela época as pessoas se respeitavam pelos seus antecedentes, não era nem só por quem você era, mas você era filho de quem, era neto de quem, tá? Tanto que os nomes, os sobrenomes das pessoas na antiguidade eram dados mais pela profissão e pela ascendência,
Por exemplo, João, filho de Pedro. Se você vê filmes antigos, séries antigas, tem sempre assim, João, filho de Pedro, neto de Paulo, não sei o que. Então, sempre a ascendência. Quem foi seu pai, quem foi seu avô, quem era ele, digamos, exemplo, no jogo do bicho. O que ele fez na humanidade? Então, essa importância da ascendência, ou seja, dos seus antepassados e da sua labuta, do seu trabalho, era tanta que a sua arte era tanta que virava um sobrenome, em como você era conhecido, e você passava adiante, tá? Sobrenomes como nomes como Pedro, Pereira, tá? Cavalcante, todos esses sobrenomes eles estão associados ou à profissão ou à ascendência. Então, essa questão de você associar a Jesus como uma pessoa pobre, uma pessoa simples, é parte da manipulação da igreja. Aqui nós vamos trazer mais para o nosso presente. Alguém conhece essa igreja? Mais perto da gente? Alguém já visitou essa igreja? Fica na Rua do Imperador, aqui no centro do Recife, tá? Aqui nós temos a Capela Dourada, é uma igreja, tá certo? Que ela faz parte do mosteiro da Ordem Terceira de São Francisco, tá? É um mosteiro beneditino, e assim, ela é toda revestida em ouro, e ela tem várias pinturas aqui. Alguém sabe me dizer por que é proibido você entrar numa igreja dessa, ou num museu, e você ligar o flash da sua máquina fotográfica ou do seu celular? Porque você pode ser preso se você fizer isso. Por causa do sangue nas pinturas. Essa igreja é aquela última da Rua do Imperador, é? Ela fica recuada, é? Não, aquela é Madre de Deus, professor. É do lado de cá, é perto do gabinete português. É do lado do gabinete português. É antes, eu sei qual é. Do lado do gabinete português, já indo para a Praça da República. E aquela igreja lá do canto, já Madre de Deus. No final da Rua do Imperador, sabe? Sei, a Madre de Deus. Lado direito, a Madre de Deus. Ela era uma igreja calvinista. A única igreja calvinista. Essa igreja Capela Dourada, professor, ela é ao lado de uma igreja de pobres, bem pequenininha. Aqui. Eu sei qual é, perto do convento de Santo Antônio, né? Isso, ela é dentro do convento, na verdade. Ela é dentro, né? Licença aí. Diga, meu amor. O que quer dizer igreja calvinista? Ela tem a origem de Calvino, o professor. Eu expliquei agora sobre as 3 reformas: luterano, calvinista, né? Falei agora sobre João Calvino, que fez a reforma. Você estava presente? Melissa, calvinista é uma igreja protestante, tá? A Madre de Deus que eu falei é a igreja católica, ela não é calvinista. Então, eu acho que eu estou enganada, professor. Então, calvinista é uma igreja evangélica, tá? Madre de Deus é uma igreja católica. Tá? Essas 2 igrejas na Rua do Imperador, tanto a Madre de Deus quanto a Mas veja, todas as 2 são hoje católicas. Por quê? Quando os holandeses estiveram aqui, formaram essa igreja calvinista, aí os portugueses retomaram dos holandeses e reformaram ela no barroco. Tanto é que não tem mais nada aqui de Calvino, nada de calvinismo aqui, entendeu? Você não vai encontrar nada holandês aqui. Porque quando os portugueses retomaram, eles simplesmente modificaram com o barroco. Tá? Os pontes e o encanamento do centro do Recife, que são holandeses. Muito poucas coisas que não funcionam mais, né? Estão fora de uso. A ponte que é a Maurício de Nassau não é mais aquela posição. Já mudou. Aquela foi derrubada, né? Tinha um aluno que ia responder aí, meu amor. Por favor, responda novamente. Por causa do sangue nas pinturas. Flash. Isso, meu anjo, exatamente, tá? Porque nessa época não existia o pigmento artificial que era criado e as tintas eram usado o pigmento, que é uma substância que é colocado misturado com a tinta para segurar nas telas. Então, nessa época, o pigmento, na verdade, usado era sangue de animais ou humanos. E aí é proibido, tanto em museus quanto em igrejas, você usar flash. Porque a luz do flash, a luz branca, ela apodrece, ela deteriora o sangue, tá? E aí ele entra em putrefação, que está ali,
e apaga a pintura. Por isso que é proibido você usar flash. Aqui no fundo da igreja tem um santo, tá? De 2,20 metros de altura. É um Jesus que foi doado pelo rei francês para o Brasil, tá? Como presente. Aqui do lado você vê essas madeiras pretas. Eram madeiras que foram retiradas do barco que veio esse santo, esse Cristo, que afundou ali nos arrecifes do centro do Recife. E aí pegaram essa madeira do barco e fizeram aqui essas poltronas que tem aqui para realizar. Aqui do lado tem eventos, tem uma igrejinha onde é realizada missa para qualquer pessoa pobrezinha entrar. Eventos dentro da Capela Dourada, todos eles são caríssimos, não é qualquer pessoa que entra. E se você entra para visitar, se você for de camisa, de farda, você não paga nada. Se você não for, você vai pagar R$2 para entrar. Mas sempre tem um guarda. Se vocês verem aqui no canto dessa porta, tem um senhor aqui em pé. Sempre tem um guarda aqui vigiando para você não meter o dedozinho nos filetes de ouro das esculturas presentes aí na igreja, tá? Alguns anos atrás tinha a benção de toda terça-feira de Santo Antônio, né? Que é o padroeiro da cidade do Recife, né? Isso. Santo Antônio. Aí toda terça havia, há muitos anos, né? Isso. Aí eu não sei como está hoje. Mas dentro da Capela Dourada, aqui não. A missa acontecia fora. Aqui na Capela, hoje em dia, só acontece eventos como matrimônio, como batizado. A missa mesmo não é mais realizada aqui dentro. Mas eu cheguei aí, tu acredita? Sim, aí faz algum tempo, né? Bastante. Aí faz algum tempo. Foi proibido. E esse santo aqui presente... Mas não me lembrava do altar, como era. Antes ele percorria o centro da cidade na Semana Santa. É chamado Cristo Morto. Percorria, as pessoas beijavam. Se você for visitar, você vai ver ainda nas pernas, nas mãos do Cristo, marcas de batom. Aí agora eles fizeram outra escultura para poder fazer esse percurso, porque essa estátua estava começando a se deteriorar, então agora ela só fica guardada aqui na cúpula dela. Aqui também tem um hostiário, não sei se vocês sabem o que é um hostiário, todo em ouro, tá? E ele tem dentro não é madeira como a maioria dos hostiários, dentro é prata pura. Então esse hostiário é feito de prata, de ouro e tem os detalhes em diamante. Então esse hostiário fica aqui, tá? Nesse canto aqui é onde coloca as hóstias consagradas. E desculpa, elas são feitas pelos frades que moram aqui nesse convento e são colocadas neste hostiário. E depois elas são redistribuídas por todas as igrejas do Recife. Então, é um hostiário onde se consagra, digamos assim, os pedaços de pães que são fabricados porque a hóstia nada mais é do que um pedaço de pão, tá? Os pedaços de pães que são fabricados pelos frades e são abençoados aí, depois distribuídos pelas igrejas para poder os fiéis comungarem, ou seja, comerem um pedaço de pão que representa, como o professor bem disse aí, o corpo e o sangue de Cristo. Agora, o paradoxo, Dulce. Veja, essa igreja era de 1697, estou vendo aqui. Sim. Né? Essa época, já tanta riqueza no Brasil, né? Porque isso vem de lá. Vem dessa época, essa riqueza toda, como se disse. Diamantes, ouro, né? Uhum. Enquanto nos Estados Unidos, a maioria das casas era de tábua. Isso. Nessa época. Porque, hoje em dia, é o país mais rico do mundo. Isso. E nós estamos na pobreza, como brasileiro. Porque também, professor, se você for visitar, por exemplo, os bancos brasileiros todos são de mármore, todos são imensos. Se você for para um banco francês, para um banco suíço, um banco americano, são casas simples, coisas locais, bem simples, tá? Se você vai, por exemplo, para uma casa de representação do Brasil, em outro lugar do mundo, sempre é tudo muito luxuoso, muito grande. Se você vai para um americano, é aquele lugar simplesinho. Se você vê um deputado, um vereador, um senador brasileiro, ele sempre ganha muito dinheiro, tem tudo de graça. Se você vai na França, os deputados franceses andam de metrô
como todo mundo, não tem direito a carro, não tem direito a dinheiro para comprar roupa, ele compra roupa com o dinheiro dele. Então, o brasileiro tem essa mania de ostentação, tá? Mas isso aí a gente era colônia ainda, não era nem brasileiro. É o que Darcy Ribeiro falava. Os ricos éramos nós. Nós éramos os ricos da América, porque tínhamos ouro. Os Estados Unidos não. Tínhamos ouro, diamante, pedras ainda preciosas. Né? Minas Gerais tem esse nome, não é por nada, né? Porque tem muitos Minas. Tem uma cidade chamada Linhares, em Portugal, que ela é toda feita em pau-brasil. É uma cidade dos meus antepassados têm o sobrenome Linhares. E essa cidade, eu tive o prazer de conhecer, essa cidade, ela tem ruas inteiras, tá? Que não são feitas de asfalto, não são feitas de pedra, são feitas de madeira do pau-brasil. Então, quando bate o sol assim, você olha, parece sangue derramando, porque o pau-brasil é bem vermelho, vermelho para vinho. Então, assim, tem muitas coisas, muitos bens que eram brasileiros, que foram para Portugal, que foram para outros lugares do mundo e que não estão aqui. Existe um economista, amigo meu, que disse que se nós pegássemos todo esse ouro que tem em várias igrejas do Brasil, em vários mármore que tem nos bancos, nos edifícios públicos, e vendêssemos, a gente pararia a fome no Brasil por mais de 1000 anos. Então, assim, nós temos muita coisa rica e muita gente pobre, tá? Eu queria mostrar aqui algumas esculturas, tá? Do Barroco. Bernini, ele era um escultor italiano que ele produzia as suas esculturas no mármore, tá? Todas essas suas esculturas têm uma especialidade, essa sensação de movimento, tá? Se você olha para uma escultura de Bernini, ela parece que tudo está em movimento. Se você olhar a perna aqui da mulher, parece que ela está levantada, o tecido está sobre a perna. Isso é pedra pura, o mármore é uma pedra muito pura. Para ele ter dado essa sensação de movimento do corpo da mulher, isso é uma estratégia, uma estética muito avançada, tá? Hoje em dia a gente não tem artistas capazes de fazer esse tipo de coisa. Se a gente olha assim, o rosto, a fisionomia de algumas dessas esculturas, você vê essa sensação de paradoxo que há nas emoções humanas. Você tem aqui o êxtase de Santa Teresa, é outra escultura de Bernini, em que você tem uma santa, tá? Que ela está na companhia de um anjo com uma flecha na mão. O anjo está para flechar essa santa, ele está segurando a roupa dela para flechar o seu coração. Mas se você observar o rosto da santa, ela não está com uma fisionomia de dor, ela está com fisionomia de êxtase, por isso o nome êxtase de Santa Teresa, como se ela estivesse em orgasmo, em sensação de prazer por estar sendo morta por um anjo. E se você olhar para a suposta vestimenta da santa aqui, essa ideia de movimento nos pés, nas mãos, é arte pura, que era esculpida no mármore, uma pedra dura e muito difícil de se esculpir. Tem um filósofo inglês que diz o seguinte: os grandes mestres da escultura pegavam um pedaço de pedra e aí perguntavam à pedra: o que você é? E a pedra diz: tire tudo aquilo que eu não sou, e você vai descobrir o que eu sou. Então, o escultor, na verdade, ele descobriu o que tinha sobre um pedaço de pedra, e aí tirava tudo aquilo que aquela pedra não era. É mais ou menos o que a gente tem que fazer quando a gente quer se autoconhecer, se descobrir. Você tem que olhar para dentro de si e descobrir tudo aquilo que você não quer ser, tudo aquilo que você não quer pensar sobre você, e esculpir e tirar, e deixar só aquela pessoa que você quer ser, tá? Então, essa escultura de Bernini demonstra muito isso, essa dicotomia, esse contraditório entre o divino, o espiritual, que está representado aí pelo anjo, e o instinto carnal, o animal, representado pela santa, que é humana, tá? Que não deixa de ser humana, e tem esse instinto de prazer carnal,
tá? Então, essa contradição muito presente na arte barroca e na literatura também. Aqui nós temos Apolo e Dáfne, o professor aí de história pode até contar a história desses dois deuses, tá? E essa semideusa grega, que me conta uma história, tá? É uma mitologia, é uma história de um rapto, tá? Apolo era o deus que ele queria... quando ele queria um ser, ele lutava, ele fazia de tudo para possuí-la. E ele raptou Dáfne. E essa escultura de Bernini representa esse rapto, tá? Que essa representação de que que os deuses são tão humanos quanto nós, que eles têm tantos nossos defeitos quanto nós. Bernini quis trazer aqui nessa simbologia de que essa imagem de perfeição que a gente tem sobre os santos, sobre Deus, ela é simplesmente ilusória, porque eles representam aquilo que a gente gostaria de ser e a gente não é, mas que, na verdade, eles são tão pecadores quanto nós, eles são tão defeituosos quanto nós. Tem um trecho de Santo Agostinho que diz assim, que Deus cometeu o maior erro da vida dele e até hoje ele paga, ter dado livre-arbítrio aos seres mais cruel que ele criou, que é o ser humano. Porque a capacidade que nós temos de provocar o mal, de nos associarmos ao mal, ela é muito grande. E ele nos deu esse livre-arbítrio. Ele não construiu essa pedra que ele não pode carregar, que é o livre-arbítrio que ele deu ao humano. Lembra daquela simbologia que eu coloquei para vocês, daquela pergunta filosófica? Deus é poderoso? Sim, Deus é poderoso. Então, ele é capaz de criar uma pedra tão grande que ele não possa carregar? Sim. Se Deus puder criar essa pedra, então ele não é tão poderoso, porque ele não pode carregar essa pedra. E se ele não é capaz de criar a pedra, ele também não é tão poderoso, porque ele não consegue criar a pedra. Mas, na verdade, ele criou essa pedra, e essa pedra chama-se livre-arbítrio. E foi esse poder imenso que ele deu para o ser humano que ele não pode carregar, porque está no máximo dessa pedra, na composição dessa pedra, a incapacidade de Deus tocar e impedir a gente de fazer o mal, de fazer. Claro que ele não pode impedir as consequências desse mal produzido, porque é uma lei da física, tá? Com tudo que você faz, tem o seu retorno a você. Mas essa capacidade que nós temos de provocar o mal, de nos associarmos ao mal, é essa pedra que foi criada por Deus. Então, os deuses gregos ou religiosos, católicos, todos eles têm defeitos como nós, porque eles também foram criados por nós. Se você olhar essa escultura, além da representação bela que tem a imagem, tá, da Santa Ludovica, mostra também essa questão da dor existencial, tá? Essa representação do católico aí presente mostra essa dor existencial de você ser quem você é, de você estar nessa dicotomia entre a espiritualidade e a matéria, você ser capaz de ter tantos pensamentos e sentimentos ruins, quanto de desejar tanta coisa boa pela sua espiritualidade. E essas frustrações diárias por a gente não conseguir fugir do nosso mal interior, tá? A Itália está lotada de esculturas, tá? Realizadas na época do Barroco e realizadas por Bernini. Várias praças, tá? São cheias dessas esculturas, dessas fontes, tá? A Fontana di Trevi, essa é a fonte dos 3 rios, tá? A Praça Navona, na Itália, que ela representa o Rio Nilo, o Rio Ganges na Ásia e o Rio Prata na América e o Danúbio na Europa. Então, mostra esses 5 continentes, esses 5 rios se confluindo, tá? Nessa escultura. Mostra os representantes desses países, desses rios, tá? São esculpidos. E o interessante dessas esculturas de Bernini é que todas elas são tamanho natural, todas elas são em mármore e todas elas são em tamanho natural. Essa galeria de Borghese é uma galeria belíssima que fica em Roma, ela é cheia de esculturas de Bernini, e essas esculturas, elas têm a curiosidade do mármore ser tão branco, que ele chega a ser rosa. Então, ele é um rosa bebê, de tão puro e refinado que é esse
mármore. E a expressão facial dessas esculturas é belíssima. Queria eu poder não estar em período de pandemia para eu levar vocês para conhecer o Castelo do Brenan, porque tem lá uma escultura, uma cópia dessa escultura lá no Brenan, tá? No Castelo de Brenan, na Várzea, tem uma cópia dessa escultura lá. Para quem tiver facilidade, quem tiver disposição e desejo e gostar de obras de arte, eu aconselho. A última sexta-feira do mês, toda a última sexta-feira do mês, é gratuito a entrada lá no Brenan, tá? Normalmente se paga R$40, R$50 para se entrar no Brenan, se você tem carteira de estudante. Que na verdade o preço é R$80, R$100, dependendo do dia. Mas toda última sexta-feira do mês, a entrada é gratuita no Brenan. E vale a pena ir. É um lugar belíssimo. Infelizmente, não está dando acesso por conta da pandemia e eles não estão abrindo para escolas. É linda essa escultura. A expressão facial de dor e nojo que a mulher tem. A gente fica em dúvida se ela está com dor ou se ela está com nojo dele. Tá certo? Que ela é roubada. Alguém sabe a representação de que deuses é essa obra? Alguém sabe? É o deus do submundo. É o Hades, professora. E Perséfone, exatamente. Hades e Perséfone. Isso, Perséfone é uma deusa grega, tá? Que ele sequestrou, ela fica 6 meses no Olimpo e 6 meses no submundo, tá? É Hades e Perséfone, é o rápido de Perséfone. Então, aqui nós temos, na Capela Sistina, essa escultura que eu acho, assim, simplesmente maravilhosa e uma crueldade imensa. Foi 1.127 elefantes assassinados para essa escultura ser produzida, tá? Ela é produzida com o chifre do elefante. E é um chifre raro, porque ele é negro, tá? Normalmente, o chifre do elefante, ele é esbranquiçado, meio creme. E existem umas anomalias genéticas em que alguns elefantes têm esse chifre enegrecido, tá? Meio cinzento, meio negro. E esse chifre é raríssimo de se encontrar. E a igreja comprou esses chifres de contrabandistas para produzir, para pedir a Pernini para produzir essa escultura. Aqui é o túmulo de São Pedro, tá? O primeiro papa da Igreja Católica, tá? É o apóstolo, entre aspas, preferido de Jesus, de acordo com as escrituras. E aqui é o túmulo dele. Vocês podem ter o prazer de ver essa escultura naquele filme Código da Vinci, que ele entra aqui, tá? Na Capela Sistina, ele entra no Museu do Louvre, dá para ver, tá? Essa escultura, tanto em Anjos e Demônios, que ele entra aqui no Vaticano, quanto em Código da Vinci, que ele entra no Louvre. Então, é um filme que vale a pena assistir pelas obras de arte que você tem o prazer de visualizar, assim, bem pertinho, tá? Aqui é a Fontana de Trevi, que é uma fonte mais conhecida de Roma. A curiosidade dela é, assim, ela tem 18 cavalos, um tamanho natural, quase 3 metros de altura, e 65 homens esculpidos também em tamanho natural por toda a fonte. Outra curiosidade da fonte é que várias pessoas do mundo inteiro chegam aqui na fonte, na praça, e jogam moedas nessa fonte e fazem pedidos. E toda noite, os soldados de Roma, os policiais, esvaziam essa fonte para poder supostamente limpar, mas, na verdade, eles recolhem todas essas moedas, supostamente, para entregar às casas de caridades que dão sopas nas madrugadas romanas, tá certo? Uma curiosidade também de Roma é que essas fontes, todas elas, as águas, elas são tratadas, são como que águas minerais. Você caminha por Roma, você encontra várias fontes que você bebe água natural, você pega a água assim e bebe e não é contaminada, é tratada pela prefeitura, vem de fontes profundas de Roma, e elas ainda são tratadas, são águas bem geladinhas, saborosas de beber, e de acordo com eles, sem nenhum problema de tratamento. No Brasil, nós temos Aleijadinho. Aleijadinho é um escultor tão grandioso quanto Bernini,
tá? Em relação aos críticos de arte. Mas Aleijadinho, ele tem esse nome porque ele tinha uma doença degenerativa em que ia tornando os seus músculos endurecidos. E aí ele, no final da sua vida, para ele poder esculpir, ele era amarrado os instrumentos para ele poder conseguir esculpir, tá? Ele tem obras, todas as obras de Aleijadinho, elas são em madeira e em cimento, diferentemente de Bernini, que produzia suas obras em mármore. As obras de Aleijadinho também são coloridas e também são em tamanho natural. Então, nós temos homens... professor, esse é tamanho natural, esse homem bem pequenininho aqui, que parece um anãozinho, é porque é um homem natural brasileiro, né? Um homem natural brasileiro tem 1,60 m, 1,70 m, enquanto que o europeu tem 2 metros, 1,80 m, 2,20 m, por isso que aquelas esculturas de Bernini pareciam maiores, mas as esculturas são de tamanho natural. Aqui é a Santa Ceia, né? Como vocês podem perceber, tá certo? Todos os apóstolos de Cristo. O apóstolo que supostamente, de acordo com Dambrau, é Maria Madalena, tá aqui com a cabeça no ombro de Cristo. Na verdade, esse apóstolo, assim, o que a igreja conta, eu não sei a verdade, que eu não vivi naquela época, não posso dizer. Pelo que a igreja, a história conta, esse apóstolo estava triste porque Jesus tinha acabado de contar que ele ia ser traído por um deles. Então, aí ele está demonstrando a sua angústia, a sua tristeza, de acordo com Aleijadinho. Aleijadinho foi o primeiro escultor, tá? A esculpir um Jesus Cristo, não negro em si, mas mais moreno, não loiro, tá? E de cabelos cacheados, cabelos negros, mais próximo da realidade de um Jesus, tá? Oriental, menos branco, menos olho azul, menos cabelo loiro, tá? Mais próximo da realidade do povo árabe ao qual Jesus tem sua ascendência, tá? Então, é o primeiro escultor que faz esse tipo de coisa. Tem uma igreja, inclusive, que ele esculpiu um Jesus Cristo negro. Por isso que Ariano também, em sua composição, ele como é muito nacionalista, na cultura nacional, ele também colocou no seu Alto da Compadecida um Jesus negro, tá? Ele já exagerou um pouquinho, porque o povo árabe não é negro, é bem moreno, mas não especificamente negro, tá? Então, aqui nós temos uma das cenas das Escrituras, que é a crucificação de Cristo. Alguém sabe me dizer uma diferença, assim, escatológica, biológica, incoerente, paradoxal entre a crucificação colocada nas pinturas, nas esculturas da igreja e a realidade biológica? Alguém sabe me dizer? Crianças? Crianças? Tem alguém aí? Eu estou falando sozinha. Oi? A senhora está falando da cruz do cristianismo com a cruz real mesmo, que as pessoas foram crucificadas? É isso? Jesus Cristo foi crucificado. Ele aparece nas pinturas e nas esculturas com o prego na palma da mão. Qualquer pintura que você olha, tem Cristo está crucificado na palma da sua mão, tá? Isso é uma realidade não condizente com a realidade biológica. Biologicamente, o homem não poderia ser sustentado pela palma da mão, porque rasgaria e cairia o corpo, tá certo? A biologia, isso não acontecia. Todos os homens naquela época que eram crucificados, inclusive Cristo, que ele não foi diferente de outros, eles eram crucificados aqui no pulso, porque o pulso conseguia segurar, sustentar o corpo, tá? Na cruz, mas a palma da mão não. Então, o maior equívoco, o maior erro paradoxal, tanto na pintura como na escritura, na escultura romana da igreja, é essa crucificação está sendo feita na palma da mão, que é um erro biológico. É um erro estrutural. A mão não conseguiria sustentar o corpo na crucificação. Era crucificado no pulso, tá? Então, não aqui. E você não sabe... era só isso. Não era só isso. Quem era crucificado morria na cruz. Não era enterrado. Os urubus vinham comer o resto. Eles geralmente, os crucificados, eles ficavam nas estradas para mostrar às pessoas que não podiam ir contra o exército romano. E morriam na cruz.
Ficava lá os pedaços até ir caindo os pedaços e os urubus comendo, né? Ninguém era enterrado. Jesus foi que teve a permissão, segundo conta, que a família dele pediu para tirá-lo e enterrá-lo, mas geralmente ninguém era tirado da cruz, né? Morria crucificado. E outra coisa, assim, o tempo que as escrituras mostram, os filmes mostram que Jesus ficou lá naquela cruz, supostamente ele foi bem maior, tá? Porque a dor que ele teve, não sei se vocês já assistiram um dos filmes mais realistas que tem da história de Jesus é com Mel Gibson, tá? A crucificação de Mel Gibson, que mostra que ele ficava alternando. E uma hora ele sustentava o peso nos braços, outra hora ele soltava. E por conta da flecha, tá? Ele estava assim com dores cruciais, porque ele estava com a bilis, que é um ácido do corpo, estava atacando, tá? Tinha sido perfurado e estava atacando o seu corpo. Então ele estava com dores atrozes, por isso que diz que ele gritou para Deus. Não foi assim, supostamente não foi pedindo ou indo contra o que foi dito a Deus, era de dor mesmo, de desespero, porque ele estava alternando a dor insuportável de ficar carregado no peso e também a dor que ele estava sentindo na barriga. Então, foi uma morte assim muito cruel, muito triste. E as pinturas e as esculturas, todas elas demonstram esse erro, tá? Esse erro, essa falha que não pode acontecer, não tem como as pessoas serem crucificadas pela palma da mão. Esse é um erro grosseiro, digamos assim, tá? E aí, Aleijadinho, ele esculpiu várias cenas de Cristo. Você foi em Minas Gerais, você vê vários apóstolos com pedaços de escritura, com versos, com versículos das esculturas, a expressão facial dos santos e apóstolos pelas praças de Minas Gerais, tá? São muito bonitas, equivalentes, de acordo com os religiosos da Igreja Católica, a visitar Roma é visitar a cidade de Minas Gerais, tá? Aqui nós temos a pintura. A pintura ela traz outra característica base do barroco, que é essa dicotomia entre luz e sombra, entre pecado e pureza. A gente vê aqui uma mulher dormindo serenamente, inocentemente, e vê um homem puxando e tirando a sua roupa para olhar a sua nudez. A gente vê a luz que foca sobre a pureza da mulher e a escuridão que obscura o pecado do homem. Então, essas duas dicotomias estão presentes. O juízo final na Capela Sistina, gente, é muito cruel. Eu tive, assim... Porque eu sou uma pessoa, assim, que eu não me incomodo muito de fazer e pagar aqueles micos e aqueles King Kongs. Então, eu deitei no chão com algumas pessoas para apreciar essa obra de arte na Capela Sistina. Até o guarda chegar e mandar a gente levantar, porque precisa percorrer, as pessoas não podem ficar muito tempo parada na capela, e aí eu fiquei deitada olhando. Assim, são cenas, assim, muito cruéis, são cenas, assim, de morte, se você olhar aqui embaixo, você vê várias pessoas sendo mutiladas, várias pessoas sendo crucificadas, sendo agredidas, mutiladas. Esse homem aqui, ele está com um pedaço de pau batendo nas pessoas. Assim, são cenas realmente, assim, muito violentas para estarem dentro de uma igreja, dentro de uma capela. Mostra, assim, os anjos pegando as pessoas e jogando as pessoas nos rios, tá? Como se fosse levando as pessoas para o inferno. São cenas, assim, muito cruéis, muito assim, impactantes, digamos assim, que foram pintadas por Michelangelo. Aqui nós temos também as pinturas que mostram alguns apóstolos e mostram a expressão facial desses apóstolos quando eles foram perseguidos depois que Jesus foi morto, tá? Muitos deles, muitos religiosos foram perseguidos, foram mortos, foram espancados, alguns fugiram, mas muitos foram mortos. Então, Caravaggio, ele teve essa especialidade de pintar vários apóstolos e representantes da igreja que foram perseguidos. Essa é uma pintura de Caravaggio que mostra... Cadê? Voltando, Dulce vai voltando. Que mostra essa angústia, essa agonia, tá? Tanto do homem barroco diante do mundo,
que mostra essa sensação desse homem, tá? Nessa luta pela clareza de ideias, por uma pacificação entre o corpo e a alma, entre a matéria e o espírito, entre o bem e o mal, tá? Nós temos vários santos, vários apóstolos que foram pintados por Caravaggio, tá? E que eles representam. Outras pinturas também que representavam muito aquela época, que Felipe pode falar bem também, é a vestimenta da nobreza, tá? Essa menininha aqui, a roupa dela pesava 7,5 kg, e era assim as roupas das crianças naquela época. Os homens também tinham roupas muito pesadas, de armações. As crianças acordavam muito cedo e depois passavam horas e horas se vestindo. Tinham várias saias, vários vestidos que elas vestiam. Então, a pintura representa aí essa vida muito sacrificada, digamos assim, dessa nobreza em relação à vestimenta que foi pintada, marcada e desenhada por Velázquez. Uma coisa que eles não pintaram, que não deram, era a questão dos problemas sérios que havia na higiene dessa época, tá? A higiene dessa época era, assim, horrenda. A saúde do povo também era muito horrível. As pessoas não tomavam banho direito. Essa fama dos franceses não tomar banho surgiu nessa época aí, tá? Higiene corporal, as roupas ficavam fedorentas, as necessidades eram feitas ali, as roupas não eram trocadas, porque dava muito trabalho trocar essa montanha de roupa. Então, assim, a higiene era um problema seríssimo nessa época. Você vê aqui essa pintura, essa menininha, ela tem 9 anos de idade e ela tá com quase 12 quilos de roupa somente. Tá? Só essa saia de metal que tem aí para deixar esse vestido bem aberto assim, ela é pesadíssima, tá? E elas usavam um suspensório que fazia com que a cintura ficasse fina, o ombro largo, e era assim, meio que cruel, principalmente para as mulheres. E as meninas, logo que entravam na puberdade, logo que menstruavam, elas passavam a usar cintas de castidade, tá? Eram roupas de ferro com cadeado que os pais e os maridos colocavam para que elas não praticassem atividades sexuais, tá? As crianças muito pequenas, você vê aí, muito pequenininha, 2 anos, já com essa montanha de roupas aí. E, assim, era uma representação de luxo, de riqueza, mas também que demonstrava uma inibição nas atividades físicas dos nobres, e muitos deles tinham problemas sérios de coluna, de quadril, muitos quebravam o quadril, porque eram obrigados desde cedo a andar de cavalo, a carregar todo esse peso nessa roupa. Então, muitos eram deformados fisicamente por conta dessa quantidade de exagero de roupas. E muitas dessas roupas tinham filetes de ouro, como você pode ver desse bebezinho aí, e tornava o tecido mais pesado ainda, tá? Uma coisa que a arte trazia era essa discussão do sexo dos anjos, digamos assim, tá? Porque era prática nas escrituras que os anjos nem eram homens, nem eram mulheres. E os anjinhos barrocos, todos eles têm genitália, todos eles têm essa escolha entre masculino e feminino. Então, o anjo barroco sempre é muito gordinho, tá? Como vocês estão vendo aí. E todos eles têm anjo homem e anjo mulher. Então, deram sexo aos anjos, ou seja, deram uma sexualidade no sentido de ser homem ou mulher, e não de prática sexual. Não vamos interpretar errado aí, tá? Então, o anjinho barroco tem isso. Outra curiosidade em relação às pinturas barrocas é que as mulheres não eram tão bonitas assim. Começaram a pintar seres humanos mais próximos da realidade, homens com roupa do povo, mulheres mais gordinhas, barrigudas, seios caídos. Então, começou a se aproximar, tá, de uma realidade que existia, não daquela perfeição pura de um corpo que acontecia no Renascimento, tá? Eles também começaram a pintar atividades do dia a dia, o que acontecia com as pessoas na realidade, no comum. Então, aqui nós temos uma dança de roda, que era um dos prazeres do povo e também da nobreza, essas brincadeiras de roda, de cantiga, mas sempre tinha aquele quê
de insinuação sexual. Você vê aqui um homem olhando para o decote da mulher, outro homem aqui olhando para o beijo trocado. Então, essa conotação da sensualidade está presente também nas pinturas, tá? Outra pintura que mostra que essa tendência da obscenidade, você vê um homem caído aqui, olhando para e apontando embaixo da saia da mulher, que ela está inocentemente balançando, e esse homem aqui olhando. E atrás dessa pintura você vê aquele apontar de dedo, tá? As pessoas e os anjos olhando para o mal acontecer e apontando o mal, julgando o mal, e as mulheres, tá? Que a gente está vendo em estupro, sempre se culpa as mulheres. Então, a culpada aqui é a mulher, por estar balançando e mostrando as pernas para o homem. O culpado não é o homem que deitou aqui para ver as pernas da mulher, a culpa é dela. Então, essa questão também está muito presente na pintura. Aqui nós temos cenas do toalete feminino, que aparece muito também com Correggio. As mulheres são pintadas no seu banho, na sua higiene pessoal, no seu trocar de roupa. Então, é a cena do dia a dia, a cena do comum. E, assim, eram pinturas que eram realizadas com modelo vivo. Então, teve uma condessa, teve uma nobre que pousou para o artista, para Correggio, pintá-la. Então, isso aqui foi uma mulher que realmente existiu, não está só na imaginação do escritor, como muitas pinturas renascentistas. O barroco não. Eles pintavam, eles pousavam para as fotos, os nobres, as pessoas conhecidas, importantes, eram modelos vivos para os pintores. Aqui, novamente, uma cena do toalete, uma cena do dia a dia, e aí o pintor, ele colocou uma licença poética, digamos assim, ele colocou a pintura aqui de um anjo, tá? No diálogo, na conversa com a nobre aí no seu toalete, tá? Então, a gente encerrando aqui a nossa fala, alguém reconhece essa pintura? É uma das pinturas mais conhecidas. Quem são esses dois bebês? Alguém reconhece da história da religião? Essa pintura é caríssima, ela foi roubada várias vezes e foi reencontrada e devolvida ao Louvre. Alguém reconhece? Crianças? Não, professor. Tá? São Judas Tadeu e Jesus, tá? Na infância, e mostra aí, tá? O jovem João Batista e o menino Jesus, que ele tá nos seus primeiros encontros, nos seus primeiros contatos, tá? Que eles são representantes muito fortes na Bíblia e estão presentes. Então, nós vamos, olha só, eu terminei no horário que eu disse que eu ia terminar. Pode uma coisa dessa? Crianças, encerrando a nossa aula. Professor Felipe, tem mais alguma coisa que o senhor queira falar? Arielle, coloque aí, minha princesa, seu nome, sua série, antes que caia. Só quero pedir desculpa pelo atraso, porque eu confundi a hora, Dulce. Tudo bem, professor. Desculpa. Queria ter dado a oportunidade do senhor falar mais. Não, foi ótimo, eu aprendi também. A aula a gente sempre aprende, artes, eu adoro artes. Você foi muito bem. Parabéns, professor. Nada, mas se o senhor quiser retornar, marcar outra semana antes da prova, para dar mais faremos. Você me fala, tá certo? Certo. Com mais tempo, a gente dá para desenvolver um tema melhor, fazer uma reunião. A gente nunca fez uma reunião para dar uma aula junto, né? Nunca se juntou. Mas aí a gente pode se organizar, tá certo? Tá certo. Tá bom, professor? Obrigado. Da prova, segunda, quarta e sexta, eu estou sempre na aula com eles e o senhor basta me falar. Se quiser dar uma revisada no conteúdo, falar com eles, tá certo? Certo, vou passar lá. Júlia, você pode imprimir ou você pode pegar o papel e imprimir na sala. Tá certo, Júlia? Olha o professor tocando flauta aí, música barroca. Vem que show. Tá certo? Uma flauta barroca. A flauta barroca, a música barroca para vocês. Escutem embaixo. Toca aí, professor. Toca aí, professor. Toca aí, Felipe. Mais. Toca, por favor. É muito bom. Tocar mais um pouquinho. Eu sinto aquela sensação muito bom, sabe? Sensação mais calma. O barroco faz isso, olha.
Opa, desafinei. Obrigado. Procure bar, escutar bar. Parabéns, professor, gostei muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bar é um grande compositor, tá? Do barroco. Procure escutar, vale a pena. Stravinsky também. Tá certo, amores? Se identifiquem aí antes de sair, tá certo? Eu vou almoçar agora. Amo vocês, cheiro no coração. Amanhã não haverá aula comigo, será com o Ricardo, tá bom, meus amores? A gente só se encontra na sexta-feira online e, se não, na aula presencial, amanhã e quinta e sexta. Amanhã não, quinta e sexta. Tá bom, paixão? Até na sua aula na sexta-feira. Avisando, segunda-feira é imprensado, então não haverá aula segunda nem terça-feira da semana que vem. Ok, amores? Vem almoçar com Dulce, vem, Arielle, pode vir. Será bem-vinda. Professora, vamos almoçar agora também. E amor. Então a Estamos gente esperando a aula divide. acabar. Eu te dou minha sopa de legumes e tu me dá o teu almoço também. Tá certo. Tá bom? Tô de Tá bom. regime, tô tomando sopas direto. Ah, sopa é bom. Diga, Anne, fale, meu anjo lindo. Foi sem querer, professora. Cheiro no coração, tá? Desculpa aí, a gente demorou um pouquinho mais nessa aula de hoje, porque tinha 2 professores, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Boa tarde para vocês, até quinta-feira ou até sexta. Amanhã é aula de Ricardo, tá bom, meus amores? Não esqueçam, tá certo? Cheiro, cheiro. Tchau, tchau. Já, daqui a pouco eu coloco lá no Classroom o vídeo da aula, para vocês escutarem mais o professor Felipe, tá bom? Cheiro, cheiro. Tchau, tchau, Bruno. Tchau, tchau, Nicole. Não deve estar nem assistindo. Tchau, tchau, João Rafael. Cheiro.